Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, faço parte do time da Carreira Miller e a ideia de vocês estarem aqui é a gente poder ver juntos o tour da plataforma completo, tá? Esse vídeo é um pouco mais longo, não é igual como está aqui que tem 10, 15 minutos, mas se você estiver com pressa, na linha do tempo aqui do vídeo vai estar separado por cada um dos tópicos da ferramenta, então tá precisando olhar o pesquisa um salário? Vê ali na barra do vídeo, volta mais tarde, vê o vídeo completo, mas tá tudo separadinho para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essa primeira telinha que a gente está vendo aqui é o campo de mensagens, é a primeira tela que a gente vê quando a gente acessa a plataforma. E nesse campo de mensagens, vocês vão ver diversas notificações sobre novidades que estão acontecendo na carreira. Então, estudo que a gente liberou para vocês, um estudo que a gente está convidando, outro estudo que foi liberado. Essa parte de estudos eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, tá? Mas, essencialmente, a gente traz essas notificações por aqui e também por e-mail. Então, tem as duas formas de vocês estarem cientes de tudo que está acontecendo na carreira. Em conteúdo, a gente traz alguns dos materiais que a gente produz no nosso canal do YouTube. Então, tem as nossas lives que a gente faz dos nossos estudos, tem o nosso podcast aqui que a gente chama diversas pessoas do mercado para falar de assuntos importantes do nosso meio. Então, fica essa dica para vocês, deem uma olhada aqui no nosso canal, vejam todos os materiais que a gente tem, porque tem muito material muito rico e também tudo gratuito para a utilização de vocês, tá? Agora, a gente vai começar a navegar pela ferramenta e vocês podem tanto ir direto pelos ícones, igual eu estou fazendo aqui na esquerda, ou vocês podem pedir para expandir o menu e ir na opção que vocês querem observar. E a primeira ferramenta que a gente tem seria o Dashboard. O que a gente consegue fazer dentro do Dashboard? Primeiro, na parte superior à direita, a gente consegue escolher qual o mercado que eu quero utilizar como referência para ver as informações disponíveis nessa tela, e vocês conseguem ver o mercado nacional, vocês conseguem ver algum ramo específico, vocês conseguem ver alguma região específica, ou caso vocês tenham algum mercado customizado, essas opções também estarão aparecendo para vocês. E a partir do mercado que vocês escolheram, na parte esquerda, do lado do dashboard, caso vocês tenham mais de uma unidade, vocês vão conseguir também escolher qual delas vocês querem utilizar como referência. E logo abaixo, em análise comparativa, ele vai trazer para a gente a média da minha empresa, ou no caso, a unidade que eu selecionei, e está em relação ao mercado. Então, de acordo com o que ele está falando aqui para a gente, minha unidade está a 93% do mercado. Ou seja, eu estou a 7% abaixo do mercado. Por que 7% abaixo do mercado? Porque normalmente em remuneração a gente sempre considera o 100% como referência. Então, fazendo uma continha rápida, se eu estou a 93 de 100, eu estou a 7% abaixo, tá? Só que, além dele trazer a média de toda a minha unidade, ele também vai trazer o posicionamento de cada um dos níveis que eu tenho na minha empresa. Então, por exemplo, gerente. Ele está falando que os meus gerentes, em média, estão a 8% abaixo do mercado e hoje eu tenho 3 funcionários com este nível na minha empresa. Então, essa mesma informação vai aparecer para todos os outros níveis que eu passar o mouse em cima. Então, a gente consegue ver a média de cada um dos níveis, dá para ver tanto no salário base, no total dinheiro. Caso vocês tenham PJs na empresa de vocês, também dá para fazer essa seleção se vocês querem ver os comparativos dos CLTs ou dos PJs, tá? Então, vocês conseguem customizar essa parte por aqui também. No campo na direita, em benefícios, a gente consegue ver um panorama geral de quais benefícios que são oferecidos para o público que eu escolher na parte superior à direita. Então, eu consigo olhar tanto para executivos, administrativo e operacional. E a partir do público que eu escolhi como referência, ele vai trazer para a gente, por exemplo, que 95% do mercado trabalha com plano de saúde para o público executivo. Então, todos os outros benefícios vão seguir a mesma linha de raciocínio de percentual de concessão do benefício que a gente está olhando para o público que a gente escolheu aqui em cima. Descendo um pouco mais, aqui na esquerda, em negociações salariais, a gente traz nessa coluna verdezinha o reajuste salarial médio do período e na coluna, logo em seguida, a inflação média do período. Que período é esse? A gente sempre trata com referências anuais, então dá para a gente ver os anos anteriores, caso vocês queiram, mas não dá para ver ainda o ano de 2024, porque já como a gente trabalha com referências anuais, o ano de 2024 a gente só vai conseguir trazer no início de 2025, quando a gente já vai ter o período completo, tá? No centro, ICP, os incentivos de curto prazo, PLR e bônus, a gente tem em azul o que é prática de mercado e em laranja o que é prática interna da minha empresa. Consigo ver o target,
consigo ver o pago, lembrando que target é o teto de quanto que esse nível consegue receber, tá? Então, por exemplo, o diretor, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que, em média, um diretor tem um target de 3,96 salários dentro do mercado que a gente escolheu lá em cima, enquanto na minha empresa o target é de 3,42 salários. Também consigo ver no pago, e o pago de um diretor no mercado está aqui por volta de 2,82 salários, e o meu pago interno está aqui por volta de 2,74 salários. Vocês conseguem ver que, por exemplo, existem alguns níveis que não têm a barrinha laranja. Por quê? Por dois motivos. Ou por alguma razão, essa empresa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma empresa de demonstração, tá, pessoal? Ela não tem nenhuma prática de ICP para esse público, ou eu não tenho esses níveis dentro da minha empresa. Então, se eu não tenho referência interna, ele não vai trazer essa referência, ele vai mostrar só a prática de mercado. E na direita, em perfil do mercado, ele vai trazer para a gente aqui algumas características das empresas que fazem parte do mercado que a gente escolheu lá em cima, que no caso é o nacional. Então, ele está trazendo aqui para a gente a origem dessas empresas, mas dá para olhar tanto para o segmento quanto para a região. Então, a proposta dessa ferramenta aqui que a gente está vendo é trazer um overview de tudo que está acontecendo ali no mercado, na empresa de vocês, mas cada uma dessas informações vocês vão conseguir ver de forma mais específica ao longo da ferramenta, que é o que a gente vai fazer agora. Então, próxima opção, pesquise um salário. O que é o pesquise um salário? No Pesquisa um Salário, vocês têm a liberdade de pesquisar por qualquer cargo existente na pesquisa, independente de vocês terem ou não esses cargos dentro da empresa de vocês. Vocês podem utilizar alguns filtros aqui à esquerda para facilitar a busca, então posso escolher alguma área, posso escolher algum nível, posso utilizar esses filtros um pouco mais customizados para facilitar essa busca, mas claro que eu consigo também digitar aqui algum cargo que eu esteja procurando para conseguir buscá-lo dentro da pesquisa. Nesse exemplo, eu vou clicar aqui em cargos na sua empresa, então ele vai buscar só o que eu tenho internamente e eu vou pegar o primeiro exemplo aqui. Então, um analista de administração de vendas. O que eu consigo fazer nessa página? Mais uma vez, eu tenho a liberdade de escolher qual o mercado que eu quero utilizar como referência. Na mesma linha onde eu escolho o mercado, eu consigo escolher como que eu quero ver o salário dessa posição, se eu quero ver salário mês, salário ano ou salário hora. Mais uma vez, eu tenho a opção de escolher a visualização dessa posição como CLT ou como PJ, e eu também consigo customizar as informações que a gente está vendo aqui. Então, eu tenho duas opções de faixas, então, quartil ou inicial adequado e final, lembrando que isso aqui significa 80, 100, 120, tá? No caso do salário anual, como que eu quero multiplicar esse salário, se eu quero ver comissão pago, target, total dinheiro pago, target, enfim, aqui vocês conseguem deixar os dados da forma que é mais interessante para vocês. Um pouco mais abaixo, em trilha, a gente traz a trilha inteira dessa posição. Ou seja, a gente está falando desde o auxiliar, que teoricamente é a porta de entrada para essa carreira, até o gerente sênior, que até então é o último step mapeado dessa carreira, tá? E além disso aqui ajudar a gente a ter uma noção de como que funciona a trilha dessa posição, também é um atalho. Então vocês não têm que ficar digitando o cargo aqui em cima toda vez. Vocês podem só clicar no botão que a gente mostra essa posição que vocês clicaram também, tá bom? Voltando um pouco, então, mais uma vez, a gente traz nomenclatura do cargo dentro da pesquisa, outras nomenclaturas existentes no mercado para referenciar a mesma posição e, por fim, considerando que essa posição que a gente está olhando é uma posição que vocês têm internamente, a gente vai trazer como que vocês chamam esses cargos dentro da empresa de vocês. E logo abaixo a gente traz salário base, total dinheiro e remuneração total. Eu não vou explicar aqui qual que é a diferença de um para o outro, tá, pessoal? Mas a gente traz essas informações para vocês também. Então, vocês vão encontrar ao longo de toda a ferramenta botões como esse aqui que eu estou com o mouse em cima agora. Uma interrogação com o nome de ajuda. O que esse botão faz? Ele traduz para vocês o que significa essa informação. Então, caso vocês tenham essa dúvida, não está muito claro o que significa esse dado, clica no botãozinho de ajuda que a gente traz essas informações. Além de que a gente tem também uma central de ajuda com vários artigos aqui sobre vários assuntos que normalmente são pontos em comum de dúvidas que vocês podem consultar também. Além de que aqui embaixo, ao longo também de toda a ferramenta, vocês também vão encontrar esse botãozinho de ajuda. Para que serve esse botãozinho de ajuda? Ele aqui tem uma característica um pouco mais especial. Clicando nele, vocês podem colocar algum tópico específico. Então, eu quero saber sobre mediana.
Ele vai trazer aqui alguns artigos que falam sobre esse assunto, mas vamos supor que isso aqui não foi o suficiente. Vocês estão precisando ter um pouco mais de detalhes sobre, vocês querem conversar com alguém. Vocês podem clicar em entrar em contato conosco. A partir daqui, vocês mandam um ticket diretamente para a gente, que vai direto para o nosso time de relacionamento. E a gente sempre dá o máximo possível ali para atender todas as demandas para vocês, tá? E caso tenha algum consultor online no momento, não vai ser nem questão de ticket. Você vai ter um chat online aqui com esse consultor, tá? Então, a gente viu aqui a questão do salário base, total dinheiro e remuneração total dessa posição no mercado. Só que lembrando, esse cargo é um cargo que eu tenho na minha empresa. Então, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai trazer um comparativo de quanto que eu remunero esses profissionais em relação ao mercado. Então, por exemplo, salário base. Passando o mouse em cima do percentual, ele está falando aqui para mim que hoje eu tenho 2 funcionários com este cargo na minha empresa. Então, o que a ferramenta está fazendo? Ela está fazendo a média desses 2 funcionários e esse valor está sendo comparado diretamente com a mediana de mercado. Então, no salário base, eu estou a 23% abaixo do mercado. No total dinheiro, eu estou a 24% abaixo do mercado. E na remuneração total, eu estou a 38% abaixo do mercado. Lembrando, os seus valores sempre serão comparados com a mediana, não com o primeiro quartil e nem com o terceiro quartil. Descendo um pouco mais, a gente traz informações de ICP e de benefícios muito parecidas com o que a gente viu no dashboard agora há pouco, só que agora exclusivamente o que é praticado para essa posição que a gente está olhando, tá? Então, consigo ver o target, consigo ver o pago e tenho todas aquelas relações de quais benefícios que são oferecidas para essa posição. E por último, a gente traz para vocês uma descrição sumária, uma descrição detalhada, formação mínima e desejável para este cargo e experiência mínima e desejável para este cargo. E fica de dica para vocês, pessoal. Quando vocês estiverem criando alguma descrição de cargo dentro da empresa de vocês, venham aqui na ferramenta e deem um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Por quê? Essa descrição ela é bem generalista. Então ela encaixa em praticamente qualquer ocasião. Claro, façam ali as alterações que vocês sentem que são necessárias para essa posição dentro da empresa de vocês, mas dá para utilizar tranquilamente como base. Mas vale reforçar, essas descrições que a gente está vendo não fazem parte da entrega da pesquisa. Elas são uma informação que a carreira entrega de forma deliberada para auxiliar no entendimento de vocês. Mas caso vocês queiram um serviço mais focado em descrição de cargo, algo mais customizado, a gente também oferece para vocês, tá? Nessa mesma página, o que mais a gente consegue utilizar para facilitar o nosso dia a dia? Caso vocês tenham algum tipo de reporte internacional, vocês conseguem mudar a linguagem da ferramenta. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no modelo internacional e não é uma mera tradução da plataforma, é uma internacionalização do modelo da pesquisa, tá? Então, vocês conseguem fazer essa mudança aqui para agilizar e não ter que ficar baixando em português, traduzir para o inglês, depois mandar para o global. Então, vocês conseguem fazer diretamente por aqui e também a gente ganha a opção extra de mudar a moeda também que está sendo utilizada como referência. Vou voltar aqui para a versão padrão da pesquisa. Além disso, vocês também conseguem compartilhar o que vocês estão vendo com quem vocês quiserem, independente dessas pessoas terem ou não acesso à ferramenta. Então, eu cliquei no botão de compartilhar. O que está acontecendo? Que telinha é essa? É a ferramenta perguntando para mim o que eu quero compartilhar com essas outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu não queira mostrar benefícios e nem total dinheiro. Vou pedir para gerar o link, aí eu posso ou colocar o e-mail da pessoa aqui e enviar para ela, ou eu posso copiar esse link, mandar no WhatsApp, no Teams, enfim, na ferramenta que vocês preferirem. Essa pessoa vai jogar isso aqui no navegador dela e ela vai ver exatamente a mesma coisa que vocês estavam vendo, com exceção do dado que vocês pediram que fosse tirado. Então, por exemplo, na hora de gerar o link, eu pedi que não tivesse total dinheiro e que não tivesse benefícios. A gente não consegue ver nenhuma informação de total dinheiro, nem de mercado, nem da minha empresa. E logo aqui embaixo, onde deveria ter a relação de benefícios, ele também não está disponível, tá? E lembrando, vocês podem mandar isso aqui até mesmo para pessoas que não têm acesso à ferramenta. E se for o caso, fiquem tranquilos que essas pessoas não vão conseguir navegar pela conta de vocês. Elas vão ficar travadas nisso aqui. Isso aqui é quase como se fosse um print interativo do que a gente estava vendo lá atrás, tá? Então não tem risco de ter pessoas bisbilhotando a conta de vocês e vendo coisas que não deveriam. Voltando para a plataforma, a gente também consegue baixar as informações desse cargo em PDF, em Excel
ou a trilha inteira em Excel, lembrando que a trilha inteira é essa que a gente viu aqui em cima agora mais cedo, e vocês também conseguem comparar esse cargo com outros cargos ou comparar o mesmo cargo, só que dentro de diferentes mercados. Por exemplo, vou clicar aqui em comparar com outros mercados. O que ele está fazendo para a gente? Dentro dessa coluna, onde está escrito nacional, ele está resumindo basicamente tudo que a gente viu na página anterior, só que nessa coluna. Porém, agora, se eu clicar nesse maisinho, ele vai perguntar para mim qual que é esse outro mercado que eu quero comparar a posição. Então, vamos supor que eu queira comparar com Campinas e região, e eu também queira comparar com o ramo de eletroeletrônicos. Agora eu tenho a mesma posição, 3 mercados diferentes para eu poder montar a minha estratégia em cima desse cargo. E claro que isso aqui também é customizável, tá? Então dá para vocês escolherem qual unidade que vocês querem utilizar como referência, a questão de escolher o salário, aquela customização um pouco mais ampla. E claro, dá para baixar em Excel também e dá para compartilhar isso aqui em Excel. Terminamos aqui o pesquisa no salário, agora a gente entra nesse grupo chamado de posicionamento. O posicionamento são ferramentas específicas para análise da base de vocês. Então, tudo que a gente vai ver aqui são informações da sua estrutura, tá? Então, primeira opção que nós temos é o enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento, essencialmente, ele vai trazer toda a base de informações que vocês compartilharam conosco. Então, se vocês mandaram para a gente uma base com 1000 pessoas, aqui vocês verão uma tabela com 1000 linhas demonstrando cada um deles. O que a gente traz em cada um dos campos demonstrados aqui? Primeira coluna, cargo empresa. A gente traz aqui como que vocês chamam internamente os cargos de vocês. Logo em seguida, em cargo pesquisa, a gente traz como que os cargos de vocês foram enquadrados em relação à pesquisa. No centro, em empresa, aqui vocês conseguem separar por unidade. Então, caso vocês tenham várias unidades, vocês conseguem fazer um filtro por aqui. Lembrando que clicando nesses 3 pauzinhos, vocês conseguem ajustar as colunas, vocês conseguem fazer um filtro ou até mesmo editar essa tabela para deixar num formato um pouco mais ideal para vocês. E além disso, aqui em cima em informações gerais, a gente consegue ver que existe uma setinha. O que é essa setinha? Clicando nela, ela vai expandir para a gente as informações que existem aqui dentro. Então ele está trazendo para a gente as minhas empresas, os meus negócios, setor, categoria, matrícula de funcionário, tipo de contrato, enfim, diversas informações internas para facilitar a localização de vocês. Mas, se isso aqui estiver atrapalhando, pede para filtrar, que ele vai voltar do formato que estava anteriormente. E a partir disso, a gente vai trazer um comparativo do seu salário base, o seu total dinheiro e a sua remuneração total, e a gente vai comparar com salário base de mercado, total dinheiro de mercado e remuneração total de mercado também. Mesma coisa que a gente consegue ver aqui no salário base é aquela mesma setinha que estava aparecendo em informações gerais. Ou seja, se eu clicar nela, ela vai expandir para mim as informações que existem aqui dentro. Então agora ele está comparando o meu salário não apenas com a mediana, mas também com o primeiro quartil e com o terceiro quartil. Então isso aqui é interessante para caso vocês tenham estratégias diferentes para os cargos de vocês, mas se caso não tenha nenhuma estratégia específica, vocês estão no começo ainda, minha dica é foca na mediana que ela vai ser a melhor referência para vocês. E a partir disso, vocês também conseguem fazer todas aquelas customizações que a gente viu nas ferramentas anteriores para deixar a ferramenta do jeito mais interessante para o uso de vocês. Seguindo, dentro de posicionamento, agora a gente vem para análise comparativa. O que é essa análise comparativa? Ela é muito parecida com o que a gente viu no dashboard, agora há pouco. Então, passando o mouse em cima dos níveis, eu vejo a média do nível e a quantidade de funcionários que eu tenho. Só que agora ele vai trazer uma informação a mais para a gente que ele não estava trazendo antes. Se eu clicar dentro do nível, ele vai quebrar para mim todas as posições que existem dentro desse nível na minha empresa. Então, por exemplo, ele está trazendo para a gente a média do nível ainda, igual a gente viu antes de abrir essa janela, só que logo abaixo ele vai trazer para a gente nomenclatura do cargo dentro da minha empresa, o meu salário base, um comparativo do meu salário base com o mercado, e frequência. O que é frequência? Frequência seria a quantidade de colaboradores com o mesmo cargo ganhando exatamente a mesma coisa. Então, a gente consegue ter essa noção por aqui.
Dá para ver no total dinheiro, dá para escolher a unidade, dá para fazer todas aquelas customizações que a gente viu antes, além de algumas opções a mais que foram habilitadas para a gente aqui agora. Então eu consigo mudar qual a informação que eu quero utilizar para essas análises. Então não quero utilizar a nomenclatura da pesquisa, eu quero utilizar as minhas nomenclaturas internas. Quero comparar as minhas unidades, comparar área com área, setor com setor, categoria com categoria, enfim. Aí vocês podem optar por fazer essas mudanças por aqui. E também, agora vocês também conseguem escolher o layout dessas informações. Então a gente tem aqui modelo de gráfico de barras, gráfico de colunas e tabela. E dependendo do modelo que vocês escolherem, o download vai mudar também. Então no modelo de gráfico, vocês conseguem baixar isso aqui em PDF ou imagem. Porém, no modelo de tabela, vocês conseguem baixar em Excel. Então dá para falar que vocês têm aí os 3 modelos de download para utilizar conforme a preferência de vocês. Seguindo, ainda em posicionamento, a gente vem para análise de distribuição. O que é a análise de distribuição? Considerando qual a medida que eu quero utilizar como referência para a minha empresa, então se eu quero me comparar ao primeiro quartil, a mediana ou o terceiro quartil, ele vai trazer para mim basicamente quem é que está abaixo, dentro ou acima do mercado, considerando essa referência que eu acabei de escolher. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no nível superior, que dá para ver que eu tenho 50-50. O que ele está falando para a gente? Ele está falando que cerca de 50% dos meus cargos estão abaixo do 80% da mediana, e os outros 50% estão entre 80 e 120. E eu não tenho ninguém que está acima de 120 aqui na minha empresa. Então, beleza, já entendi aqui que metade está abaixo, metade está dentro. Mas como que eu faço para saber quais são essas posições que estão abaixo do mercado, por exemplo? Só clicar dentro do percentual que a gente vai quebrar essas posições e demonstrar isso para vocês. Bem parecido com o que a gente viu agora na análise comparativa. Então, nomenclatura dos cargos dentro da empresa de vocês, frequência, salário base e comparativo com o mercado. Vocês conseguem ver no total dinheiro, escolher a unidade, mudar a análise, ou seja, vocês também têm todas aquelas opções de customização igualzinho a gente viu nas opções anteriores, tá? E por último, dentro desse grupo de posicionamento, a gente tem a composição de remuneração. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessa ferramenta. Por quê? O que ela vai fazer para a gente? Ela vai trazer um comparativo do meu pacote de remuneração com o pacote de remuneração do mercado. Então, vamos dar uma olhada aqui no diretor, que é o primeiro caso que está aparecendo para a gente. Ele está falando para a gente que normalmente a remuneração de um diretor no mercado é composta por 68% de salário base, 22% de ICP e 10% de benefícios. Enquanto na minha empresa, 78% é salário base e 22% é ICP. Por que eu comentei que eu gosto bastante dessa ferramenta? Ela evidencia uma situação que vira e mexe eu vejo ali pela parte de atendimento, tá? Então, muitas vezes eu vejo muitos clientes resumindo remuneração apenas a salário base. E esquece que esses outros 2 fatores também fazem parte do pacote de remuneração. Então, seguindo nesse exemplo que a gente viu no diretor, será que o problema que eu estou tendo de turnover dos meus diretores é porque meu salário base está ruim ou porque eu não estou oferecendo nenhum pacote de benefícios? Lembrando que em remuneração não tem muito um certo e errado, tá? O errado é só se vocês estiverem fora da lei, mas essencialmente, se a estratégia de vocês está adequada para o que vocês almejam, tudo certo. E assim como as ferramentas anteriores, vocês têm todas aquelas opções de customização desses dados para deixar eles mais adequarem ao formato que vocês preferem utilizar no dia a dia. Terminamos esse grupo de posicionamento, agora a gente vem para o ICP. O que é o ICP? O ICP é muito parecido com o que a gente viu no dashboard, só que agora também um pouco mais customizável. A gente consegue escolher qual unidade que eu quero utilizar como referência, lembrando que azul é mercado, laranja é a minha empresa, consigo ver o target, consigo ver o pago também. E agora eu tenho essa opção de filtro chamado filtrar níveis empresa. O que isso aqui significa? Igual a gente viu mais cedo, nessa empresa que a gente está vendo, eu não tenho nível de diretoria sênior e nem de direção geral. Então será que faz sentido eu ficar visualizando esses dados sendo que eu não tenho na minha empresa? Então eu posso só pedir para filtrar, que ele retira automaticamente isso para não ficar poluindo a minha visualização. E aí, claro, eu também tenho todas as outras opções de customização para deixar o dado mais adequado ao formato que eu prefiro utilizar. Seguindo, agora a gente vem em benefícios.
O que ele vai trazer para a gente aqui em benefícios? Ele vai trazer um panorama muito parecido com o que a gente viu no dashboard, agora há pouco, só que agora ele vai trazer um dado um pouco mais aprimorado do que antes. Por quê? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um nível administrativo. O que ele está trazendo para a gente? Ele está falando para a gente que cerca de 96% do mercado oferece plano de saúde para o público administrativo. Só que, considerando que vocês informaram os benefícios de vocês, ele também vai trazer essa informação de sua empresa está aqui. O que isso aqui significa? Significa que eu faço parte desses 96% também. Agora, por que esse desenho, por exemplo, não está aparecendo em seguro de vida? Porque apesar de 93% do mercado oferecer esse benefício para o público administrativo, eu faço parte dos 7% do mercado que não oferece esse benefício. Então, a lógica dessa informação é exatamente essa. O desenho ele sempre vai aparecer quando vocês fizerem parte do dado demonstrado, quando não, vocês vão ficar de fora. E aí vocês conseguem, por exemplo, Bruno, eu tenho várias unidades na minha empresa e cada uma delas tem um benefício diferente. Vocês conseguem fazer a alteração por unidade também, tá? Se vocês quiserem, dá até para desativar o botão de empresa aqui, para caso vocês não queiram mostrar exatamente o que vocês oferecem. Mas claro que além disso, a gente consegue ver o benefício de forma específica. Então, por exemplo, plano de saúde. O que ele vai trazer aqui para a gente? Empresas concedem plano de saúde? 96% do mercado concede e eu faço parte desses 96%. Em abrangência, a gente consegue ver, por exemplo, que a maior parte do mercado trabalha com abrangência nacional para o plano de saúde, enquanto a minha empresa trabalha com abrangência regional. Acomodação, a maior parte do mercado está trabalhando com quarto coletivo, enquanto eu ofereço um quarto individual. Reembolso, a maior parte do mercado não oferece opção de reembolso, assim como eu também não, porém das empresas que oferecem reembolso, a gente consegue ver que a faixa mais utilizada é essa aqui de R$101 a R$200. Coparticipação, maior parte do mercado aplica coparticipação e eu também faço parte desse percentual. Só que a gente consegue ver que das empresas que aplicam coparticipação, a maior parte delas trabalha com essa faixa que vai de 21% a 30%, enquanto na minha empresa eu trabalho com até 10%. E por último, mas não menos importante, o desconto mensal, tanto para o titular quanto para o dependente. Então a gente consegue ver que, por exemplo, a maior parte do mercado trabalha com valor simbólico ou gratuito para ambos os casos, só que na minha empresa o titular tem um desconto gratuito e o dependente tem um desconto que vai aí de 21% a 30%. Então, basicamente, todos esses detalhes que a gente viu por aqui, vocês conseguem ver em todos os outros benefícios também. Eu não vou entrar um por um, porque senão ficaria muito maçante, tá, pessoal? Mas a lógica é exatamente a mesma. Vocês conseguem baixar um relatório em PDF também de todas essas informações que a gente acabou de ver, ou, se quiserem, vocês podem baixar apenas de alguma informação específica para colocar numa apresentação, algo do tipo. Caso vocês não queiram entrar benefício a benefício para entender a prática de todos eles, vocês podem ir diretamente na página de resumo, que ela vai trazer um resumo para vocês de tudo que vocês fazem em relação a cada um dos níveis existentes hoje no mercado e o de vocês também. Então, a gente consegue ver todos os benefícios, todos os níveis, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, enfim. Tudo vai estar aparecendo aqui para vocês. E lembrando, também dá para baixar um relatório em PDF disso aqui e dá para vocês escolherem qual das unidades de vocês querem utilizar como referência. Porque lembrando, às vezes a gente pode ter um pacote de benefícios diferentes para um ou para outro, então vocês podem mudar a referência por aqui também, tá? Seguindo, a gente vem agora para conteúdo, primeira opção, estudos e publicações. Como que funcionam esses estudos e publicações? Sempre que a Carreira Miller está criando um estudo, a gente faz um convite para vocês e esse convite normalmente tem um prazo de participação. Se vocês participarem desse estudo dentro do prazo que foi passado, assim que ele for finalizado, vocês vão conseguir ter acesso gratuito a todos os resultados desse material, tá? Mas vamos supor que vocês foram convidados para algum estudo específico, vocês não participaram dentro do prazo que foi passado e mesmo assim vocês querem ter acesso ao material. Normalmente os nossos estudos eles possuem um preço cheio para quem não é cliente e quem é cliente hoje tem 90% de desconto. Então, caso vocês tenham perdido o prazo de algum estudo e mesmo assim queiram ter acesso, vocês são elegíveis a esses 90% de desconto também, tá? Então fiquem atentos aos nossos convites para caso surja algum assunto interessante para vocês poderem participar sempre que achar algum assunto que vale a pena. Seguindo, meus relatórios. Nesse campo aqui vocês provavelmente terão completamente vazio. Por quê?
Esse campo a gente normalmente utiliza para compartilhar algum material que seja um pouco mais sigiloso. Então, algum suporte extra que a gente teve que montar da base de dados de vocês, algum diagnóstico que vocês compraram, alguma pesquisa customizada. Então, para evitar ficar trocando esse tipo de informação por e-mail, a gente utiliza esse campo aqui para garantir a segurança da informação de vocês, tá? Então é aquilo, pode ser que tenha informação aqui no futuro, pode ser que não, depende muito de como serão as nossas trocas aí ao longo dos tempos. E por último, a gente tem o exportar. O que é o exportar? O exportar ele é muito parecido com o que a gente viu no enquadramento, agora há pouco. Lembrando que enquadramento é aquela ferramenta que traz toda a nossa base, detalhadinho, pessoa a pessoa, só que agora um pouco mais customizado. O que a gente consegue fazer aqui dentro? Eu consigo escolher quais as unidades que eu tenho, que eu quero que façam parte dessa informação, quais os níveis de remuneração que são interessantes para mim ter nessa análise, se eu quero me comparar ao mercado nacional, se eu quero me comparar a um ou mais de um ramo ao mesmo tempo, se eu quero me comparar a uma região ou mais de uma região ao mesmo tempo. Caso vocês tenham um mercado customizado, eles também vão aparecer por aqui. E claro, qual a medida que vocês acham mais interessante de utilizar e também todas aquelas questões de customização que a gente viu nas ferramentas anteriores. Então, o que essa ferramenta vai fazer para vocês? Vamos supor que hoje na minha empresa eu tenha 100 colaboradores. Eu vim aqui em ramo e coloquei químicos, serviços e tecnologia e pedi para baixar isso aqui em Excel. Quando a gente baixar isso aqui em Excel, não será um Excel com 100 linhas, será um Excel com 300. Por quê? Porque serão os meus 100 colaboradores comparados ao mercado de químicos, os meus 100 colaboradores comparados ao mercado de serviços e os meus 100 colaboradores comparados ao mercado de tecnologia. Então, assim, não existe limitação do que vocês podem fazer nessa ferramenta em específico. Vocês podem colocar literalmente todos os mercados disponíveis da pesquisa para ter as análises de vocês, mas não se assustem se vir um Excel muito pesado, porque ele vai estar fazendo esse processo de replicar a base de vocês para cada uma das opções que escolheram, tá? Então, terminamos aqui o conteúdo, minha empresa. Minha empresa é a parte onde vocês já vão para customizar a informação de benefícios, de estrutura, olhar os usuários que vocês têm dentro da ferramenta. Então, a primeira opção que nós temos aqui, níveis. O que vocês conseguem fazer aqui dentro de nível? O que vocês precisam fazer, tá? Porque isso aqui é uma informação importante que vocês façam. Aqui vocês irão habilitar quais desses níveis que estão aparentes vocês possuem internamente hoje dentro da empresa de vocês. E além de habilitar quais níveis vocês possuem, vocês também conseguem customizar as nomenclaturas desses níveis para o formato que vocês utilizam hoje, tá? Então, isso aqui é importante por dois motivos. Essa será a base para o preenchimento dos benefícios de vocês. E vocês também conseguem utilizar as nomenclaturas que forem customizadas por aqui para utilizar como filtro em outras ferramentas da plataforma. Então, lembra que dá para ver ali nível empresa, nível pesquisa. Em nível empresa, vocês vão ver exatamente as nomenclaturas que customizaram por aqui, tá? Então, vamos supor, Bruno, estou customizando essas informações, cheguei aqui em superior mais, mas eu não sei o que a Carreira Miller considera como superior mais. Como que eu vou colocar os meus níveis aqui, sendo que eu não sei o que ele significa? Então, lembra do botãozinho de ajuda? Clicando nele, ele vai traduzir para vocês o que significa a informação específica que vocês estão olhando. Então, tá confuso, não sabe o que exatamente significa o nível, clicou, tem ali a tradução e vai facilitar esse preenchimento de vocês. E lembrando também que, mesma regra de antes, caso vocês tenham várias unidades e cada uma delas tem uma estrutura diferente, nomenclaturas diferentes, vocês conseguem fazer essa mudança por aqui de qual empresa que vocês querem customizar, mas se for tudo igual, vocês também podem clicar em copiar e clonar, replica aqui para as empresas que forem do interesse de vocês e vocês não vão precisar fazer na mão, literalmente, empresa a empresa, tá? E vale reforçar, pessoal, isso aqui é uma customização dos níveis, não dos cargos. Então, vamos supor, se vocês possuem 10 gerentes na empresa de vocês, não é para colocar nesse campo gerente de recursos humanos, gerente financeiro, gerente de marketing. Gerente é gerente. Então, esse é o nome do nível de vocês, beleza? Seguindo, a gente vem aqui agora para cadastro benefícios. O que a gente consegue fazer nessa primeira telinha que a gente está vendo? Aqui vocês vão informar na base do sim ou não quais desses benefícios que vocês oferecem internamente. Lembrando que, se por algum acaso vocês não tiverem algum benefício, é importante que vocês preencham como não, porque se deixar esse campo em branco, a ferramenta vai entender que é um benefício que vocês não preencheram ainda. Então, se vocês não possuem, certifiquem-se de preencher como não.
Em seguida, a gente vem mais uma vez para aquele campo de níveis. É a mesma coisa de antes, tá, pessoal? A gente só compartilha essa tela aqui mais uma vez, porque ele vai ser a base para o preenchimento dos benefícios. Então, para caso vocês queiram revisar alguma coisa, editar algum ponto que acabaram esquecendo, a gente coloca isso aqui mais uma vez. E aí, a partir disso, vocês conseguem customizar os benefícios que vocês oferecem. Então, por exemplo, basicamente o que a gente vai perguntar para vocês são as mesmas informações que a gente mostra de mercado lá atrás. Então, para quem que vocês oferecem o plano de saúde, se tem reembolso, qual que é o valor, qual que é o tipo de quarto, a abrangência desse plano, tem desconto, tem coparticipação, enfim. Todas as informações que a gente pede para vocês aqui são as mesmas que a gente mostra de mercado. E lembrando que esse preenchimento de benefícios, ele tem dois propósitos. Primeiro, mostrar aquele desenho amarelinho que a gente viu agora há pouco, de sua empresa está aqui, sempre que a gente está olhando para um benefício. E também ele será a base para o cálculo da remuneração total de vocês. Então, sem os benefícios, a gente não consegue calcular a remuneração total, tá? E por último, a gente vem aqui em usuários. O que a gente consegue fazer dentro de usuários? Não são todas as pessoas que têm acesso a essa ferramenta, tá? Normalmente, cada empresa tem, no mínimo, uma pessoa administradora da conta de vocês. E o que um administrador consegue fazer dentro da conta de vocês? Ele basicamente tem liberdade total de escolher o que as pessoas podem ou não observar, quem pode e quem não pode. Então, vamos supor que você é um administrador da conta de vocês. O que você consegue fazer aqui dentro? Você consegue adicionar um usuário, então coloca aqui as informações que a ferramenta está te pedindo. A partir disso, vai aparecer uma informação muito similar a essa que a gente está vendo, e aí é só clicar em enviar link de acesso, e vocês podem ou enviar direto para o e-mail aqui da pessoa que você acabou de cadastrar, ou pode copiar esse link, manda no WhatsApp, no Teams, enfim, para a pessoa cadastrar a senha dela lá e ela conseguir acessar a ferramenta também. Você também consegue customizar o que essa pessoa pode ou não ver dentro da ferramenta. Então, clicando no botãozinho de configuração, na engrenagem, a gente consegue, por exemplo, escolher quais os níveis que essa pessoa pode observar, quais as áreas que ela tem direito, se ela pode ver todas as unidades, se ela pode ver todos os mercados, quais as seções da ferramenta que ela pode observar, o que ela tem permissão ou não de fazer dentro da plataforma. Então você tem liberdade total de fazer essa customização e também, claro, se porventura algum colaborador acabar saindo da equipe de vocês, a gente também consegue excluir esse usuário através da ferramenta, tá? Então vocês também conseguem customizar o acesso dessas pessoas, então para qual nível que ela pode ter acesso, quais as áreas, unidades, mercados, seções da ferramenta e também o que ela tem permissão ou não para utilizar dentro da ferramenta. Então, um exemplo que vira e mexe aparece aqui para a gente é: Bruno, eu tenho um profissional do meu time de benefícios que vai me ajudar no preenchimento. Só que já como é de benefícios, eu quero que essa pessoa veja apenas benefícios na ferramenta. Eu não quero que ela veja as informações de remuneração. Considerando essa informação, vocês conseguem entrar na ferramenta, liberar acesso para essa pessoa, vir aqui em seções, desabilitar esses botões e deixar apenas benefícios liberados para essa pessoa, que vai ser a única coisa que ela vai conseguir ter acesso também. E lembrando, tá, pessoal, é importante que vocês liberem acesso apenas a pessoas com e-mail corporativo, não liberem acesso com pessoas com e-mail pessoal. E por último, terminamos aqui o Minha Empresa, a gente tem o upload de base de dados. O que é esse upload de base de dados? Aqui é onde vocês vão subir as informações de vocês sempre que vocês quiserem atualizar as informações da empresa de vocês, tá? Então vocês conseguem, por exemplo, baixar o template em Excel. É um template bem simples, a gente sempre tenta deixar o mais próximo possível de um sistema de folha para facilitar ali, fazer um PROC-V, copiar, colar e deixar a vida de vocês um pouquinho mais fácil. E assim que vocês finalizarem esse preenchimento, vocês venham aqui em carregar, joga esse arquivo aqui dentro. Se quiser, pode colocar algum comentário para a gente. Vocês vão ticar essa caixinha e enviar para a gente, que assim a gente recebe a base de vocês aqui do outro lado e a gente segue com a atualização das informações de vocês, tá? Então, a gente consegue ver no histórico algo muito similar ao que a gente está vendo por aqui. Então, nomenclatura do arquivo que foi enviado para a gente, a data que foi enviado e por quem foi enviado. Então, nunca vai passar em branco, por exemplo, quando que foi a última vez que vocês atualizaram a base de vocês. Vale reforçar que dentro da CS não existe custo extra por atualização da base, vocês têm total direito de atualizar a base de vocês quantas vezes acharem necessário. A única recomendação, não é uma regra, é uma recomendação, é que vocês façam essas atualizações quando tiverem mudanças mais massivas. Então talvez não valha atualizar uma base inteira porque uma pessoa foi promovida. Agora, teve acordo coletivo, todos os salários mudaram,
faz total sentido. Então, fiquem à vontade em utilizar essa ferramenta aqui sempre que acharem necessário, tá? E espero ver vocês uma próxima vez. Muito obrigado por estarem por aqui.